Oi, pessoal. Professora Cíntia aqui, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos resolver então, nessa ocasião, o problema 23 do capítulo 22 do livro do Halliday, né, que é o volume 3, que trata aí de eletricidade e magnetismo. O capítulo 22, aliás, especificamente trata de campos elétricos, né? E esse problema 23 é um problema de distribuição contínua de carga, né? Cálculo de campo elétrico de distribuição contínua de carga. O problema diz o seguinte, ó, a figura mostra dois anéis isolantes paralelos com um centro na mesma reta perpendicular aos planos dos anéis, né? O anel 1 tem raio R e possui carga uniforme Q1. Já o anel 2 também possui raio R, mas possui uma carga uniforme Q2. Ou seja, nós temos dois anéis paralelos, idênticos, porém carregados com cargas diferentes, né? Os anéis estão separados por uma distância D igual a 3R, ou seja, a distância entre os anéis é igual a 3 vezes o raio do anel, né? O raio de um dos anéis. O campo elétrico no ponto P da reta que passa pelos centros dos anéis está a uma distância R, né? Que está a uma distância R do anel 1 e, consequentemente, a uma distância 2R do anel 2, já que D é 3R. O campo elétrico neste ponto P, que está nessa reta, é zero. E o que se pede na questão é que nós calculemos a razão Q1 sobre Q2, que é a razão entre as cargas dos anéis, né? Bem, para resolver esse problema, talvez você já saiba, né, como calcular o campo elétrico, já conheça o resultado aí da equação que dá o campo elétrico de um anel carregado, né? Em um ponto P de um eixo que passa pelo centro do anel perpendicularmente ao plano do anel. Porém, caso você não saiba, nós vamos resolver esse problema aqui agora, tá? Então, eu já deixei aqui pré-esquematizado para que nós possamos ganhar aqui um pouquinho de tempo. Então, nós vamos considerar um anel. Esse aqui é o caso genérico do cálculo do campo elétrico de um anel, né? Um anel carregado. Vamos supor que ele esteja carregado com uma carga total Q, que é distribuída uniformemente ao longo deste anel. O nosso anel aqui tem raio R também, e nós estamos interessados em calcular o campo elétrico em um ponto P, que está sobre um eixo que passa pelo centro do anel e é perpendicular ao plano do anel, né? A uma distância A deste anel, ok? Então, é um problema semelhante ao que nós temos lá na questão, só que aqui nós vamos trabalhar apenas com um anel. Bom, então, o campo elétrico, para que eu calcule o campo elétrico que esse anel carregado produz lá no ponto P, eu preciso pensar nesse anel como um conjunto de infinitos elementos, né? Cada um desses elementos tem uma porção infinitesimal dessa carga aqui, uma fração infinitesimal dessa carga Q, que nós vamos chamar de dQ, e cada um desses elementos vai poder ser tratado como uma carga pontual, porque esses elementos são infinitamente pequenos, são infinitesimais, né? Bom, cada elemento desse produz, então, um campo elétrico lá no ponto P, que caso a carga deste elemento seja positiva, esse campo elétrico vai ser um campo elétrico de afastamento, né? Um campo elétrico que aponta para longe do anel. E eu estou estudando esse campo elétrico lá no ponto P. Então, já representei aqui um vetor DE, que corresponde ao campo elétrico produzido por esse elemento de carga DQ aqui no ponto P. E DE é fácil de calcular, porque se eu posso tratar dQ como uma carga pontual, então DE é dado pela lei de Coulomb para o campo elétrico, que é 1 sobre 4π ε0, a carga, que é dQ, sobre a distância entre a carga e o ponto, que é essa distância que eu marquei em verde aqui pontilhado, né? Vou chamar de R, né? Então, sobre essa distância ao quadrado.
Então, isso que eu escrevi aqui é o módulo do campo elétrico produzido pela carga dQ no ponto P. Apenas o módulo. Observe que eu não estou utilizando aqui a notação de vetores, tá bem? Ora, é importante nós percebermos também aqui nessa equação que esse R que nós medimos, ele tem relação com as medidas pré-estabelecidas, né? Quando eu propus o problema. Essas medidas pré-estabelecidas que eu estou dizendo são o raio do anel e a distância A entre o ponto P e o centro do anel. Essas medidas que eu citei agora, elas determinam um triângulo retângulo cuja hipotenusa é Rzinho, né? E os catetos são Rzão e A. De tal forma que, pelo teorema de Pitágoras, R é igual à raiz quadrada de Rzão ao quadrado mais A ao quadrado. Aqui o desenho está em perspectiva, né, gente? Mas sempre imagine aqui que R também é essa distância medida na vertical aqui para esse desenho, para essa figura, tá bem? Bom, então substituindo esta informação na nossa equação aqui para o campo elétrico, nós temos que DE é igual a 1 sobre 4π epsilon zero dQ sobre R ao quadrado, mais R ao quadrado, Rzão ao quadrado, mais A ao quadrado, ok? Então, por hora, é isso que nós temos para o campo elétrico produzido pelo elemento de carga lá no ponto P. Vou tirar um pouco o zoom aqui para a gente visualizar melhor. Agora, antes de a gente continuar, eu quero chamar a atenção para vocês aqui para a simetria desse problema, né? Que geralmente acontece nesses problemas de distribuição contínua de carga, né? Pelo menos aqueles que são abordados aqui nesse livro, a gente sempre pode se utilizar aí da simetria do problema para simplificar a resolução. O fato é que para cada elemento de carga dQ, que eu marquei aqui, que eu marco aqui na parte superior do anel, existe um elemento diametralmente oposto a ele, né, que também produz no ponto P um campo elétrico, que eu vou aqui fazer um pequeno rascunho. Então, eu vou chamar esse elemento aqui de dQ'. E esse cara produz um campo elétrico DE' no ponto P. Né? dQ' tem mesmo módulo de dQ, tá? Eu estou chamando de linha aqui, só para que a gente separe aqui as análises. Mas essas cargas são iguais, são ambas cargas infinitesimais, são elementos infinitesimais de carga, né? Já DE' não é igual a DE. DE' tem mesmo módulo de DE, porque são campos produzidos por elementos de cargas iguais que estão a distâncias iguais do ponto P, não é? Porém, a orientação desses vetores, as orientações de DE e DE' são diferentes. Mas apesar de essas orientações serem diferentes, elas têm algo em comum. Observe que se eu fizer a decomposição do vetor DE, eu vou ter uma componente vertical, que eu vou chamar aqui de DEY, e eu vou ter uma componente horizontal, que eu vou chamar aqui de DEX. Ok? E da mesma maneira para DE', quando eu fizer a decomposição, eu vou ter uma componente vertical, que eu vou chamar de DE'Y, e uma componente horizontal, que eu vou chamar de, vou colocar aqui do lado, ó, DE'X. O fato é que as componentes verticais desses dois campos elétricos aqui, elas são iguais em módulo, iguais em direção, porém têm sentidos contrários, ou seja, são vetores aqui iguais e opostos, ó, componentes iguais e opostos, então elas se cancelam. Isso acontece para qualquer par de elementos de carga do anel que eu tome, que sejam diametralmente opostos, né? Isso sempre vai acontecer. De tal maneira que na hora que eu fizer o somatório aqui, porque eu sei que o campo elétrico total, o vetor campo elétrico total, ele é o somatório de todos os vetores DE, não é mesmo? Só que cada vetor DE desse tem duas componentes.
E aí, para cada uma dessas duas componentes, eu sei que a componente vertical, da forma como eu escolhi representar aqui a figura, a componente vertical sempre vai ser igual a zero nesse somatório. Então, eu não preciso perder tempo calculando os módulos de cada um desses D a Y, se eu sei que no final o somatório de todos eles será igual a zero. Então, isso é utilizar argumento de simetria. Então, vou me concentrar apenas na componente X do campo elétrico para obter, né, o módulo do campo elétrico resultante, certo? Sendo assim, o que me interessa aqui, eu sei que o módulo final do meu campo elétrico total vai ser o somatório de todos os meus vetores campo elétrico de cada elemento de carga, mais apenas a sua projeção sobre a direção horizontal. Ou seja, eu incluí aqui um ângulo θ, ó, então eu vou multiplicar aqui pelo cosseno de θ. Por quê? Porque tudo que é seno, ó, tudo que está na vertical, a componente de DE que está na direção vertical, ou seja, DE seno de θ, quando eu somar vai dar zero, porque elas sempre vão se cancelar, ok? Então, só me resta DE cosseno de θ, só me interessa DE cosseno de θ. Então, o meu campo elétrico, o módulo do meu campo elétrico, aliás, no ponto P, é o somatório, ou seja, é a integral de todos os DE cosseno θ. E observe pela figura que o cosseno de θ, a gente vai analisar o mesmo triângulo que a gente analisou quando determinou aqui Rzinho, né? O cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Então, é A sobre R. A sobre Rzinho, ó. Lembrando que o Rzinho é a raiz quadrada de Rzão ao quadrado mais A ao quadrado. Então, nós vamos agora substituir pelo que a gente obteve anteriormente para DE. Então, ficamos com E igual a integral de DE mais DE é 1 sobre 4πε0 dq sobre R2 mais A2, vezes o cosseno de θ, que é A sobre a raiz quadrada de R2 mais A2. Então, a gente precisa resolver essa integral para calcular o módulo do campo elétrico lá no ponto que dista A do centro do anel. Essa distância é medida perpendicularmente ao plano do anel, ok? Então, vamos organizar aqui da seguinte maneira. Eu vou tirar aqui as constantes, tá? Que, na verdade, todo mundo aqui é constante, exceto pelo dq. Nós temos 1 sobre 4π ε0. Nós temos A. E aqui, se vocês observarem o denominador, nós temos um produto de potência de mesma base. A base é R2 mais A2. O expoente aqui é 1 e o expoente aqui é meio. Produto de potência de mesma base, a gente repete a base, soma os expoentes. 1 mais 1 meio são 3 meios. E ficou faltando o dq, que vai ter que ficar, obviamente, dentro da integral. Não é? Eu estou até omitindo aqui a questão de limites de integração, tá, gente? Porque, veja só, eu tenho, então, que o módulo do campo elétrico é 1 sobre 4π ε0, A sobre Rzão ao quadrado mais A ao quadrado elevado a 3 meios, vezes a integral de dq, que, ora, quem é a integral de dq? Eu estou fazendo esse cálculo dessa integral, obviamente, sobre toda a extensão do anel. Aqui a gente tem um anel completo. Observe que se Q é a carga total distribuída sobre o anel, quando eu somar todos os dqs, eu vou obter Q, que é a carga total do anel. Eu vou somar todas as pequenas porções que compõem o meu anel, as porções de carga que compõem a carga total do anel, eu vou obter a carga total do anel, que é Q.
Então, eu vou até colocar esse Q aqui, ó. Então, essa equação, que se encontra lá, sim, no corpo do texto do capítulo 22 do livro do Halliday, ela é obtida dessa maneira. Então, o campo elétrico de um anel, se você não sabia, agora você sabe, ó. Ele é dado por esta equação aqui. Em posse desta equação, se você já sabia, você já deve ter pulado, né, para a próxima etapa da questão, que é o que nós vamos fazer agora. Em posse dessa informação, nós vamos analisar o problema, né? O nosso problema corresponde a um par de anéis separados pelas distâncias mencionadas no enunciado, e o autor afirma no enunciado que o módulo, né, que o campo elétrico, aliás, no ponto P, é zero. Então, nós temos aqui duas possibilidades, né? A primeira possibilidade é que esses dois anéis estejam carregados positivamente, de tal maneira que o anel 1 produza um campo elétrico para a direita e o anel 2 produza um campo elétrico para a esquerda no ponto P, né? Porque se os dois anéis estiverem carregados positivamente, os dois anéis produzirão campos elétricos de afastamento lá no ponto P, né? Então, o campo elétrico do anel 1 para a direita e o campo elétrico do anel 2 para a esquerda. Outra possibilidade é que os dois anéis estejam carregados com carga negativa. E aí, o que eu tenho é o campo elétrico do anel 1 apontando para a esquerda e o campo elétrico do anel 2 apontando para a direita. Qualquer que seja o cenário, o fato é que esses campos elétricos, eu vou ilustrar aqui o cenário 2, tá? O fato é que esses campos elétricos aqui, a soma vetorial deles deve ser igual a zero, para que a gente atenda o que está no enunciado, que é o campo elétrico no ponto P é zero. Então, se o campo elétrico no ponto P é zero, eu vou resolver aqui no ladinho com vocês, tá bom? Se o campo elétrico no ponto P é zero, então é fato que eu tenho vetores que são iguais em módulo, iguais em direção, mas têm sentidos contrários. Como eu estou trabalhando aqui, sempre trabalhando com os módulos, né? Eu vou simplesmente igualar os módulos desses vetores. Então, para que o campo elétrico no ponto P seja zero, o módulo do vetor E1 deve ser igual ao módulo do vetor E2, para onde quer que eles apontem, seja E1 para a direita e E2 para a esquerda ou vice-versa, o fato é que essa igualdade precisa existir para garantir que no ponto P o campo elétrico resultante seja zero, né, devido a esses dois anéis. Então, aqui, por isso que eu quis primeiro calcular o campo elétrico de um anel, mesmo que isso tenha demorado um pouquinho, né, eu quis primeiro calcular esse campo elétrico, porque a gente vai precisar desta equação que eu destaquei. Então, eu vou copiar essa equação, vou pegar ela emprestada aqui, vou levar lá para cima, para que a gente consiga olhar para ela sem precisar ficar voltando aqui na tela o tempo todo. Tá? Então, eu sei que isso aqui é verdade. Deixa eu afastar aqui para a gente se organizar. Então, sabendo que o campo elétrico de um anel é dado por essa equação e que E1 precisa ser igual a E2, então o que que nós temos? Nós temos que E1 é pela lei de Coulomb não, por essa equação aqui, que é uma consequência da lei de Coulomb, 1 sobre 4π epsilon zero, vezes que no caso, Q aqui é a carga de um anel qualquer, né, que a gente demonstrou. Para nós, como eu estou calculando E1, né, essa carga é Q1. Vezes A, lembrando que A é a distância entre o ponto e o centro do anel. No nosso caso aqui, a distância entre o ponto P e o centro do anel 1 é R, né, R grande, sobre R ao quadrado aqui, lembrando que esse R grande aqui era o raio do anel, o nosso anel 1 também tem raio R, mais A ao quadrado, onde A era a distância, que a gente acabou de ver que também é R. Tudo isso aqui elevado a 3 meios. Então, eu fiz o quê? Eu adaptei esta equação
para o anel 1. Agora, eu vou precisar adaptá-la para o anel 2, né? Para o anel 2, nós temos 1 sobre 4πy0, campo elétrico 2, que multiplica a carga do anel 2, a distância entre o ponto P e o anel 2, que é 2R, lembrando que D são 3R. Se P está a uma distância R do anel 1, logo P estará a uma distância 2R do anel 2. Então, nós temos, no lugar de A, 2R, o raio do anel continua sendo R, e A, como nós acabamos de ver, é 2R, que elevado ao quadrado me dá 4R ao quadrado. Tudo isso elevado a 3 meios. Então, essa equação que a gente acabou de escrever é a condição para que o campo elétrico no ponto P seja igual a zero. Nós podemos fazer aqui uma série de simplificações, né? Nós podemos aqui dividir tudo por 1 sobre 4πy0, podemos dividir tudo por R, né? Observe aqui o que resta para a gente. Nós temos aqui Q1 sobre R ao quadrado mais R ao quadrado são 2R ao quadrado. 2R ao quadrado elevado a 3 meios. Então, eu tenho 2 elevado a 3 meios, que é a mesma coisa de eu fazer a raiz quadrada de 2 ao cubo. 2 ao cubo são 8. Então, por que eu escrevi raiz de 8? Porque eu tenho 2R ao quadrado, ó, vamos fazer um rascunho aqui, elevado a 3 meios, que é a mesma coisa de 2 elevado a 3 meios vezes R ao quadrado elevado a 3 meios. 2 elevado a 3 meios é a mesma coisa da raiz quadrada de 2 ao cubo mais 2 ao cubo é 8. Por isso que eu escrevi raiz de 8. E R ao quadrado elevado a 3 meios, ó, repete a base e multiplica os expoentes. Vai me dar simplesmente R ao cubo, né, que é o que eu vou colocar aqui agora. R ao cubo, ok? Fazendo aqui a mesma coisa no segundo membro da equação, nós vamos ficar com 2Q2 sobre... Aqui nós temos R ao quadrado mais 4R ao quadrado, que resulta em 5R ao quadrado. Elevado a 3 meios, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com a raiz quadrada de 5 ao cubo. 5 ao cubo são 125, que multiplica R ao cubo. É só você fazer da mesma forma que nós fizemos aqui no primeiro membro. Dá para simplificar mais uma vez, ó. Esse R ao cubo, na verdade, vai desaparecer. E nós vamos ficar com, lembrando que nós queremos Q1 sobre Q2, né? Então, nós temos Q1 sobre Q2 igual a 2 vezes a raiz de 8 sobre a raiz de 125. Obviamente que essa razão Q1 sobre Q2 é adimensional, né? Então, Q1 sobre Q2, calculando, é igual a... Deixa eu pescar, cadê minha calculadora? Raiz de 8 dividido pela raiz de 125. E aí, o resultado eu multiplico por 2. Eu tenho 0,506 na terceira casa decimal. 0,506 deve ser a razão entre as cargas dos anéis, né? Mais especificamente entre a carga do primeiro anel e do segundo anel, para que o campo elétrico no ponto P seja 0, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários, tá bom? E eu vou criar uma playlist, esse vai ser o primeiro vídeo da playlist, com outras questões desse capítulo resolvidas, tá bem? Até a próxima, pessoal!